Eu já trouxe aqui no canal 2 vídeos contando a história do Bill Cipher, porém eu trouxe a história contada pelo Ford no Diário 3. E como diz o ditado, o vilão sempre será o vilão na história contada pelo herói. Dessa vez vamos ver a história do Bill contada pelo próprio Bill no seu novo livro. Será que vai ter uma explicação para toda a sua maldade? E aí, amados, Gustavo falando. E eu já posso adiantar pra vocês que não. O Bill não tem uma história trágica de infância que o motivou a virar um vilão, como o próprio diz no começo da sua história. Abre aspas. Olha, sei que você quer uma história trágica que me humanize e deixe minhas farpas mais fáceis de digerir, mas se você busca um triângulo em busca de profundidade, está procurando no tratado errado. Fecha aspas. Na verdade, o Bill era muito amado e admirado na sua dimensão 2D, mas ele era especial, ele conseguia ver a terceira dimensão, e ninguém na sua realidade bidimensional conseguia entender quando ele falava de uma direção chamada pra cima. Abre aspas. Eu estava pronto para ser uma estrela. Tecnicamente, falar sobre uma terceira dimensão era ilegal no meu mundo, mas eu sabia que todos ficariam gratos se pudessem se libertar das ilusões. Fecha aspas. Bill tenta escrever sobre o seu plano de se libertar e libertar todos da sua dimensão. Porém, o texto dessa página inteira dele tentando ali descrever como é que foi é corrompido, exceto por algumas frases que nos levam a crer que a sua dimensão inteira terminou em cinzas, né? Que ele destruiu sua dimensão toda tentando sair dela, apesar do que ele diz logo depois. Abre aspas. O importante é que me libertei da minha terra natal sufocante e também libertei todos os outros. Todos me adoram por causa disso e todo mundo ficou bem. Fecha aspas. Da sua dimensão, Bill partiu para uma outra, na qual tinha a humilde vaga de soberano galáctico, que ele humildemente aceitou. Sem leis da física ou jurídica, era a dimensão perfeita para ele conquistar. Porém, Jovem Atlas, todo pirata precisa da sua tripulação. E para se juntar ao Bill era bem simples, bastava, abre aspas, passar pela iniciação, ser marcado a ferro, cortar todas as conexões com sua vida anterior e lutar até a morte em uma piscina de bolinhas gigantes pela minha lealdade. Fecha aspas. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando só sobre os capanga amigos do Bill, já que tem o nome e as informações sobre eles, além de um outro que o Bill rabiscou e disse que não era importante, porém pode ser mais importante do que parece. Durante seus bons tempos como Deus Rei do Reino dos Pesadelos, Bill libertou prisioneiros de correntes, pacientes mentais de asilos e dólares de bancos, e logo se tornou o ser mais temido em todas as realidades. Infelizmente, as pessoas nunca sabem que estão vivendo seus anos de glória até que eles acabam. Apesar de tudo, o Reino dos Pesadelos tinha um problema. A mesma falta de leis que tornava ele tão divertido também fez com que ele fosse se desfazendo. Abre aspas. Ninguém sabe como começou, mas esse horizonte estava se aproximando do nosso clube a cada segundo. Em 1 trilhão de anos, quem não estivesse protegido em uma dimensão estável quando o horizonte passasse, seria apagado da realidade no mesmo instante. Fecha aspas. Então o Reino dos Pesadelos estava sendo ameaçado por algo parecido com Crise das Infinitas Terras da DC, né? Que levou o universo dos Jovens Titãs, dos Super Amigos e de vários outros, que foi ali aquela onda de antimatéria, que se você não viu tanto a série do Arrowverso quanto as animações agora, vale um pouco a pena você assistir. É bem triste ver o universo dos Titãs sendo varrido da existência. Com o Reino dos Pesadelos ameaçado, Bill precisava de uma nova dimensão para ele e para os seus capangas, e ele até tinha um universo e um planeta em mente. Porém, ele tinha um pequeno problema. Essa dimensão, a nossa dimensão, tinha um guardião, Chronelius Infinitum Titanicus, mais conhecido como Bebê do Tempo. Os capangas do Bebê do Tempo patrulhavam um raio de 1 bilhão de anos ao redor do perímetro temporal da Terra, mantendo o bebê seguro no topo do seu trono no ano de 20.712. Então o Bill teria que tirar a Terra do Bebê do Tempo se quisesse ela. O Bill até tentou fazer um acordo com o Bebê do Tempo, porém só ganhou um cartaz de procurado. E um tempo depois, o Bebê do Tempo e seu exército invadiu o Reino dos Pesadelos, caindo direto na armadilha do Bill. Abre aspas. Nossa luta destruiu 6 planetas e causou picos de radiação que ainda hoje o Instituto SETI detecta no radar como estática. Mas no fim, ele não foi páreo para a distração do meu patinho de borracha, nem para o golpe de esquerda do Shantar.
O bebê do tempo foi expelido do reino dos pesadelos, caindo aqui na Terra e criando uma onda de choque enorme que causou a extinção dos dinossauros. Depois, ele foi completamente congelado quando a Era do Gelo chegou. Os agentes do tempo caíram em desespero sem um líder. A força das fitas métricas dependia da cronocinese do bebê do tempo para funcionar, deixando os agentes presos em seu próprio século, esperando que o bebê do tempo se descongelasse. Agora o Bill tinha aquilo que os agentes mais valorizavam: tempo. E talvez você esteja se perguntando por que o Bill queria justamente a Terra. E bom, por coincidência, a Terra está posicionada num ponto fraco entre as dimensões. E com o reino dos pesadelos lentamente se desfazendo, a nossa realidade era perfeita para ele e para os seus capanga amigos. Cypher agora só precisava esperar que as mentes evoluíssem, já que aonde há mentes há sonhos, e aonde há sonhos ele existe. Então agora vamos para Gravity Falls, porém em 30.000 a.C. Abre aspas. Assim como objetos de grande densidade distorcem o espaço-tempo, objetos de grande peculiaridade distorcem a probabilidade, atraindo anomalias. O primeiro descreve a lei da gravidade, o segundo descreve a lei de Gravity Falls. Fecha aspas. Gravity Falls tinha tudo o que o Bill poderia querer, mas ele não foi o primeiro visitante extraplanetário que a cidade teve. Os heptadimensionais Trilax-Bitianos tinham caído ali com sua nave bem no centro da zona atraente, deixando um monte de materiais perfeitos para construir o portal. O Bill só precisava encontrar alguma criatura em meio a todas ali que o entendesse, e ele encontrou o Xamã. O primeiro humano do Bill parecia perfeito, ele era o mais inteligente da tribo e aceitou construir um portal para os segredos do universo. Abre aspas. Nós nos divertimos muito, lambemos musgos alucinógenos, fofocamos sobre o plano astral, nomeamos as constelações. Ensinei a língua dos alces e ele me ensinou uma dança legal que criava relâmpagos. Fecha aspas. Porém, o Xamã mudou de ideia depois que teve uma visão de como o Bill e sua dimensão costumavam festejar. O Xamã então cancelou o acordo, queimou o portal, evacuou a sua tribo e baniu o Bill de Gravity Falls com uma mistura de feitiço e despeito. Abre aspas. E por quê? Só porque minha primeira tentativa de criar um portal transformou o rosto de um cara em pedra, libertou alguns monstros marinhos e abriu uma cratera gigante no chão? O chão ficou melhor com aquele buraco. E era sem fundo. E daí, se por um breve momento mudei a cor do céu para vermelho, fica bonito em vermelho. Eu não sei se vocês pegaram todas as referências / explicações que tem nessa fala do Bill, como por exemplo a cara transformada em pedra que aparece em um dos episódios lá na Cabana do Mistério. Aqui temos uma pedra que parece uma cara. A pedra que parece uma cara. Tem também a cratera sem fundo, que na verdade é o poço sem fundo. Mas nenhum é mais sem fundo do que o poço sem fundo. Como podem ver, ele não tem fundo. E tem os monstros marinhos, que esse daí já é um pouco mais amplo, né? Pode ser tanto os monstros que aparecem dentro de Gravity Falls, como o monstro que aparece no Guia Dipper do Inexplicável, que também está no Diário 3, como as próprias sereias. Então não dá para ter certeza de qual monstro marinho ele está falando. Além de destruir o portal, o Xamã pintou em uma caverna o passo a passo para derrotar o Bill, enquanto alertava sobre a fera de um olho só. De acordo com o Xamã, 10 símbolos cósmicos alinhados em harmonia eram destinados a testemunhar a derrota de Cypher. Abre aspas. Achei que fosse só o jeito dele de tentar bagunçar a minha cabeça. Já vi muitos símbolos antes, e esses não eram nada ameaçadores. Um coração? Uma estrela? Simplório. Fecha aspas. Eu acho legal como o Alex Richter coloca dentro dos livros essas previsões, que ele nunca coloca como algo certeiro, vamos dizer assim. Dentro do Diário 3 tem uma página onde o Ford se encontra com uma vidente e ela diz que ele tem o rosto do homem que foi destinado a destruir o Bill. E quem destrói o Bill é o Stan, né, não o Ford. E de fato o Ford tem o rosto do Stan porque eles são gêmeos. E aqui o Xamã diz que 10 símbolos cósmicos estão destinados a testemunhar a derrota do Cypher e não a derrotar o Bill. Já que tá lá todos os símbolos, né, a Wendy, o Dipper, a Mabel, estão todos eles ali testemunhando o Stan derrotar o Bill. E não são eles quem derrotam o Bill de fato. Bill vasculhou todas as possíveis linhas do tempo até um futuro distante, já que era óbvio que aqueles símbolos representavam os seres humanos que ele encontraria em algum momento. Abre aspas. Havia um porco envolvido e um garoto com ansiedade não diagnosticada? Algo chamado interroguinho, ponto de interrogação? Bill faz uma projeção astral de uma mensagem para cada chefe de guerra, rei, faraó, sacerdote do mundo antigo, em busca de um novo melhor amigo. E se ele esbarrasse com qualquer um daqueles símbolos, ele estaria pronto.
No Egito Antigo, Bill tentou um faraó que ficou obcecado por ele, ficava esculpindo Bill em todas as paredes. Abre aspas. Nós rezamos a Ra para que esse triângulo estúpido nos deixe em paz. Fecha aspas. Faraó Amnés, 1800 a.C. Essa era uma piada interna nossa. Ele fazia uns rituais elaborados para tentar me banir e eu enviava de volta umas pragas engraçadas, tipo para dizer oi. Fecha aspas. Ou seja, na verdade, o faraó não era obcecado pelo Bill, ele queria o Bill longe da vida dele. E o faraó não sabia construir o portal, mas prometeu ao Bill que colocaria o rosto dele, a imagem dele, nas pirâmides se ele parasse de depilar todos os gatos. Para os astecas, Bill deu a ideia de construir o portal com corações humanos sacrificados, mas 9.000 corações depois não deu certo. O Bill tentou até na Ilha de Páscoa, abre aspas, sabe? Não sei o que eu estava pensando aqui. Todo mundo deu o seu melhor. Os caras não tinham dedos, dá um tempo. Fecha aspas. Durante a Idade das Trevas, Bill encontrou o feiticeiro XGQRTHX, o Impronunciável, que usava seus poderes para atormentar os cavaleiros e apostar em rinha de unicórnio, além de algumas pegadinhas. Foi ele quem fez com que o Shmebilok não conseguisse dizer nada além de Shmebilok. Nome: Shmebilok. Shmebilok! Quando Bill encontrou o Impronunciável, ele tinha acabado de terminar um relacionamento com a bruxa do pântano, então ele estava péssimo, e aceitou o acordo com o Bill de construir o portal. Porém, para energizar o portal, ele precisaria de um amuleto amaldiçoado que estava entre os tesouros do rei. Então o Bill precisaria distrair os guardas do castelo, enquanto o Impronunciável invadia e roubava esse amuleto. E aí em seguida, o Bill nos mostra uma série de manuscritos da época dos guardas que ele distraiu falando sobre ele. O Bill manipula os guardas para distraí-los, mandando eles atrás de um DVD no meio da floresta, que eles não sabem o que é, afinal de contas estamos falando da Idade das Trevas, enquanto o Impronunciável rouba o amuleto amaldiçoado que ele precisa. Porém, o Impronunciável trai o Bill e cerca o portal com pelo de unicórnio, que, como a gente viu em Gravity Falls, serve para proteger seja lá o que for contra o Bill, que é capturado pelo Impronunciável, que usou o pelo de unicórnio para prender ele dentro de um orbe, fazendo com ele o mesmo que ele fez com o Gideão no Estrangedon. Mas claro, o Bill não ia ficar preso por muito tempo e o Bill consegue fugir. Abre aspas. Eu possuía a fênix de estimação do XGQRTHX, botei fogo no castelo inteiro e amaldiçoei todo aquele período da história, com pesadelos por 100 anos. Fecha aspas. Isso fez com que notícias e superstições sobre o maldito Triângulo da Inglaterra se espalhassem por toda a Europa. Em todo lugar tinha um aviso sobre ele, até mesmo os vikings alertavam sobre ele, o que forçou Bill a voltar para a América. De volta aos Estados Unidos, Bill ofereceu um acordo aos fundadores do país, que o deixassem comandar o governo e em troca ele diria como derrotar os britânicos. O que no começo eles decidiram aceitar, porém mudaram de ideia depois do primeiro rascunho da Constituição feito pelo Cypher. Então o Bill decidiu atormentar os sonhos deles durante muito tempo, sonhos tão pesados que fez com que eles decidissem colocar o Bill na nota de $1 como uma espécie de oferenda. Então vamos para 1901, a Sociedade Anti-Cypher. A América gostava tanto de mim que até começou um fã-clube. Espera, como chama um fã-clube dedicado à sua destruição? Ah sim, um fandom. Eles se deram o nome de Sociedade Anti-Cypher, cujo lema era: para destruir o demônio vexatório que perturba a paz dos Cavaleiros do Sono. Fecha aspas. E é assim que o Bill nos apresenta a Sociedade Anti-Cypher. Então, em seguida, nos mostra algumas páginas do diário particular do líder dessa sociedade, onde ele conta como ele conheceu o Bill e as suas tentativas de tirar o Bill da sua mente. Uma dessas tentativas foi um exorcismo, que não deu muito certo, já que o Bill possuiu o padre que estava fazendo o ritual e tentou fazer um novo acordo, que não aceitaram. Então, a partir daí foi criada a Sociedade Anti-Cypher, que desenvolveu essa bugiganga e essa roupa para impedir que o Bill entrasse na mente de novas pessoas, além do tônico Anti-Cypher. Abre aspas. Você não se sente muito bem desde o encontro com você sabe quem? Agora existe um jeito líquido para expurgar o demônio do seu corpo. O tônico Anti-Cypher do Professor Doutor é um licor calmante sem sabor à base de ramos de nabo, rico em fluido de rins e sebo de porco, que garante causar revoltas biliares gástricas intensas, cuja expulsão violenta eliminará quaisquer espectros ou fantasmas. Alerta! Um gole do THC do Professor Doutor fará uma criança explodir instantaneamente.
Fecha aspas. E também um outro tônico que funcionava mais ou menos igual a arma da memória do velho McCuggett. Em 1901, a sociedade anti-Cypher foi chamada para palestrar numa feira de inventores, porém não saiu exatamente como eles esperavam, e o líder da sociedade foi internado no manicômio, perdeu a sua mulher e perdeu seus amigos que faziam parte dessa sociedade. Abre aspas. Ei, eu tentei chamar esses caras para o lado vencedor. Comecei a pensar que talvez abordar os humanos um a um não estava funcionando. Foi aí que percebi que havia um jeito melhor de entrar na mente deles. Fecha aspas. E esse jeito era os desenhos animados. Cypher fez um acordo com Elias Enquel, um empresário iniciante do ramo da animação, que não estava muito bem depois que o seu primeiro personagem tinha fracassado, o Duck, o porco-rato. Abre aspas. Elias precisava de uma estrela e eu precisava de um jeito novo de influenciar as massas. Quando as crianças do mundo me amassem, eu teria um exército de trabalhadores infantis à minha disposição para construir qualquer portal que eu quisesse. Um aperto de mão depois e as sinfonias de Cypher chegaram com tudo. Fecha aspas. As sinfonias de Cypher não deu muito certo e Elias cancelou o acordo com o Bill e alertou a todas as empresas de animações sobre ele. Então pediu para que os músicos da sua empresa criassem uma música tão grudenta que faria com que o Cypher saísse da mente dele. O que deu certo. Abre aspas. A década de 1940. Comecei a frequentar áreas de testes nucleares para ver se a radiação abriria um buraco para a minha realidade. Funcionou. Por cerca de 3 horas. Fecha aspas. Em 1947, o Bill foi capturado pelo exército dos Estados Unidos depois de cair nos arredores de Roswell, Novo México. O que a gente esse tempo todo, todos esses anos, achou se tratar de um OVNI, na verdade era o Bill Cypher. Aquela agência que aparece no episódio dos zumbis em Gravity Falls entra no caso do Bill e manda queimarem todos os arquivos que eles têm sobre ele, então assumem o caso. O Bill também tenta o ramo da música, porém qualquer referência a ele foi banida das rádios. Abre aspas. A década de 1980. Chegou mesmo a hora de pensar fora da caixa. Firmei acordos com alguns nerds de tecnologia para criar o primeiro computador capaz de hipnose em massa. Era escrito em códigos trinários. Infelizmente, os programadores ficavam pulando de pontes e o protótipo lançado foi recolhido quando o drive de disquete comeu o dedo de uma criança idiota. Como os computadores não deram muito certo, Bill tentou colecionáveis para idosos, que até era bem interessante, são até bem bonitinhos e caso a Disney decida lançar, eu iria querer ter essa coleção. E quando o Bill já estava quase ficando sem ideias, alguém conseguiu reverter o feitiço do xamã e o levou de volta para Gravity Falls. Esse alguém era o Stanford Pines, ou os 6 dedos. Mas os 6 dedos vai ter que ficar para o próximo vídeo. Não se preocupem, dessa vez eu não vou dividir em 3 partes. Vai ser todas as páginas perdidas do diário em um único vídeo. Então ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos quando sair. E não se esquece de compartilhar esse vídeo em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, que ajuda demais para que mais pessoas conheçam o canal e mais pessoas se inscrevam. Então se inscreve, deixa seu like, compartilha e comenta aqui embaixo outros vídeos que você quer que eu traga aqui no canal sobre Gravity Falls ou sobre qualquer outro desenho, filme ou série, antigos ou novos que você quer que eu traga aqui. Sejam listas, curiosidades, qualquer coisa eu vou dar uma olhada se deve trazer aqui no canal, eu vou trazer. Então se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho da notificação. E é isso, até a próxima, falou e foi!